Boa tarde, irmãos. Vocês estão no canal do Irmão Tiago. São 15 minutos do seu tempo que eu quero falar um pouco da palavra de Deus. Hoje o tema é perseverança. E a leitura que eu quero fazer, ela fica em Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 17. A palavra de Deus nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? O penhor da carne, da morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esses mesmos que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Senhor Deus, usa-me agora, conforme a tua vontade, para caminhar na tua palavra, em Romanos 8, que o Senhor possa nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de falar um pouco sobre essa luta que tem contra a carne e o espírito. Irmãos, é como se fosse um lutador de boxe. Eles entram no ringue para lutarem. Mas antes de entrarem, tem uma preparação, tem alimentação, tem academia para eles ficarem fortes, tem o treinamento que cada um tem que fazer, estuda o oponente, ele tem que saber o que o oponente vai atingir ele, para ele poder lutar com as armas certas, para poder vencer aquela luta. Ele usa de tática de defesa, porque quando ele tem a tática de defesa, sabendo o que o oponente quer dele, ele pode deixar de lado as coisas que não interessam para poder lutar com as coisas que ele mesmo se faz forte. E ataca com o seu oponente, o rival. Aí ele vai na obra, ele tem que atacar o seu oponente para poder derrubar ele. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Em Romanos 8, a carta de Paulo aos Romanos, está dizendo para nós
que devemos lutar contra a nossa vontade, porque a luta espiritual ela é dentro da gente. E o espírito luta contra a carne. E geralmente a carne vence, porque nós, seres humanos, não conseguimos largar a vontade da carne sem que esteja o espírito ali para nos ajudar. Então o que Paulo está dizendo para a gente é que devemos mortificar as nossas vontades e crescer em verdade e em espírito, buscando lá do alto as coisas que realmente interessam. Deus condenou na carne de Cristo o pecado. Ele está dizendo para nós que foi consumado o pecado na carne de Cristo. E no versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Se a gente consegue mortificar através de Cristo, buscando a força dele, não tem nada que separa nós do amor de Deus. Porque o amor de Deus é que entregou o seu Filho unigênito para que a gente que acreditar nele e conseguir caminhar com ele, às vezes chorando, às vezes sofrendo. Estou dizendo para você, irmão, para você que tem caminhado pelo caminho de Deus, mas as coisas do mundo estão querendo te puxar para trás. Continue perseverante. Ah, irmão Tiago, mas por que a palavra perseverante nessa palavra? Porque para a gente poder vencer, a gente primeiro busca fé em Deus e vai em obras. A obra é essa, irmãos. A obra é ser perseverante na palavra, não deixando que as coisas do mundo nos envolvam, querendo tirar o nosso foco. A herança que Deus nos deu, que é a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus diz que a vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã não podemos estar. A hora é essa, de aceitar a Jesus Cristo, deixar. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você escutar a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Ele quer que a gente seja fortes, realmente guerreiros do Senhor, porque a força do inimigo está no pecado. Cada vez que a gente tropeçamos, eles zombam da gente, começa a zombar dele, começa a recusar coisas que o mundo te dê para poder crescer em verdade e em espírito. Começa a falar de Deus para o seu irmão, começa a falar de Deus para sua mãe, para seu pai, começa a evangelizar, começa a profetizar, começa a curar, porque Deus morreu e reviveu no terceiro dia, ele venceu a morte, a chave da morte está em suas mãos, o véu foi rasgado. Ele envia-nos o Espírito Santo que divide dons aos homens. Cada um de nós, irmãos, temos o poder de Deus dentro da gente quando a gente reconhecemos que Ele é que faz todo, Ele que opera tudo. A promessa dele é essa, que com as nossas mãos curaríamos enfermos, com as nossas mãos profetizaríamos sobre a vida de um irmão, com nossas mãos acreditamos que podemos mover montanhas. Esse é o momento, irmãos, de abrirmos os olhos, de perceber que Deus é maravilhoso e tem um propósito em sua vida, tem um propósito em minha vida. Mas para a gente achar esse propósito, a gente tem que começar a inclinar para as coisas do Espírito, tem que começar a inclinar para o amor, para a bondade, para a solidariedade, sabendo perdoar, sabendo compreender o irmão. Até quando, irmãos? Até quando vamos ficar de olhos fechados? Até quando vamos aceitar o inimigo ditar sobre a nossa vida? Tomamos posse dessa palavra. Lutamos realmente contra nossas próprias vontades. Vamos revestir com o poder de Deus. Porque aquele que está debaixo da proteção de Deus, inimigo nenhum pode tocar. Então, irmãos, essa palavra, ela é magnífica, a palavra de Deus. Ela é magnífica. Ela consegue abrir seus olhos para desviar dos maus caminhos. Ela consegue mostrar quem é o verdadeiro amor. O primeiro amor. O amor de Deus.
que enviou o teu Filho. Irmãos, eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para abrir os olhos, não só de vocês, mas o meu também. Nossos olhos têm que ser abertos para a verdade de Cristo. A gente tem que ser diminuído, porque é os humilhados que são exaltados. A gente sempre tem que colocar as pessoas acima de nós. Jesus veio para dar o exemplo de humildade. Ele, sendo Deus em forma de carne, além de se entregar na cruz, ele deu todos os ensinamentos. Ele lavou o pé dos apóstolos, onde os apóstolos diziam que eles que deveriam lavar o pé dele. Na verdade, não. É Deus que nos limpa, é Deus que nos purifica, é Deus que nos ilumina. É sobre Ele, tudo por Ele, é todas as coisas. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque Ele está contigo. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Irmãos, está na hora de clamar a Deus, reconhecermos que somos fracos e pecadores, mas também dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Cristo Jesus venceu a morte. E esse é o mistério de Deus sobre a nossa vida. Vencer a morte. Mas a gente não vence a morte sozinho. A gente, para vencer a morte, para vencer os nossas vontades da carne, a gente tem que nos entregar totalmente a Ele e deixar Ele fazer morada na gente. Deixar Ele transformar aquilo que a gente não consegue transformar. Não ficar chorando, lamentando, mas sim ir à guerra. Saber dizer não para as coisas que não provêm de Deus. E saber dizer sim para a repreensão dele quando ele vir te repreender em alguma parte. Não fica, irmão, parado. Começa a andar, começa a caminhar. Que Deus te fortalece. A palavra diz, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o irmão como a ti próprio. Isso cumpre todos os mandamentos. E foi isso que Deus deixou para a gente. Vamos ser fortes, vamos ser guerreiros, vamos lutar, não vamos desistir. E no tema de hoje, vamos perseverar. Amém? Agora, irmãos, faça uma oração, que essa oração possa entrar no íntimo do teu coração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, oro para essa pessoa que está assistindo esse vídeo neste momento. Essa pessoa, Senhor, que possa estar passando por muitas dificuldades, mas o Senhor já colocou nós como os mais que vencedores, através de Cristo, que já venceu tudo por nós. E com Ele crescendo dentro da gente, podemos vencer cada obstáculo de nossa vida. Senhor, andar contigo não quer dizer que não teremos luta, mas a certeza de toda vitória de cada luta que chegar na nossa vida. Pai, coloca por terra todo o mal, feitiçaria, macumbaria, toda inveja, toda soberba, coloca bem a longe de nós. Enche-nos com tua presença, enche-nos com tua palavra, enche-nos com teu amor, para ficarmos transbordantes do teu Espírito Santo. Contudo, Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos pela alimentação. Te agradecemos pela paz no nosso coração. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.